Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa Escola Bíblica. Graças a Deus por isso, pela a grande oportunidade que temos de falar da palavra de Deus, né? E que Deus venha nos abençoar, nos dando o entendimento, a sabedoria, a revelação da palavra para nós falar, tanto para nós mesmos, aprender com o Senhor, como você também. Né? Que Deus venha abençoar cada um, abrindo a mente para compreender a sua palavra, né? Pois é assim que nós nos alimentamos de Deus. É compreendendo. Porque eu só vou acreditar numa coisa se eu compreender. Aí me interessa, né? Então que Deus venha nos dar essa graça de compreender, né? Então nós estamos aqui no quarto trimestre de 2024. Hoje é a lição de número 10, né? E nós estamos estudando aí o nosso tema principal e subtema, as promessas de Deus, né? Então são várias promessas que tem para a igreja, para as pessoas. Qualquer pessoa que acreditar tem as promessas, né, para ele ter uma vida com Deus, né? Confiar, acreditar nessas promessas e viver uma vida com Jesus, né? Então, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel que prometeu, é o subtema. Então, nós precisamos confiar e viver essas bênçãos, né? Então, coisas boas tem para todos nós, né? Para aqueles que acreditam. Então, hoje, a lição de número 10 é 8 de dezembro de 2024 e é o dia da Bíblia, né? Então, aí, 8 de dezembro, né? Aqui o assunto da lição de hoje, a promessa da proteção divina. Então, são várias promessas que nós já estudamos, hoje é a 10ª, né? A 10ª lição. E hoje, essa promessa aqui, da parte do Senhor, de te proteger, né? Então, se você se refugiar nele, né? Exatamente, tem pagamento para quem trabalha, né? Então é assim. Então, texto áureo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Esse Salmo 91, ele é um salmo mais conhecido das pessoas que até mesmo não obedece ao Senhor, não é crente, não acredita, não vive essas promessas. Mas eles gostam desse Salmo 91 porque é de proteção mesmo, né? É um Exatamente. salmo que oferece proteção de Deus, que fala das suas bênçãos, de guardar as pessoas, né? Então, às vezes a gente vai nos hospitais, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Agora aqui a gente estuda a palavra de Deus, que aqui é exatamente escola bíblica, é para aprender como ser participante dessas bênçãos, né? Exatamente. Porque não é você só ter lá, saber que Deus protege, tal, mas você tem que saber como é a procedência para ter acesso a essa bênção, né? Verdade. Então, verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Está aqui. Tá exatamente isso aqui que é o que nós estamos dizendo, né? Deus promete a sua divina proteção. Não é uma proteção humana, qualquer coisinha, não é divina, né? A todos os que são fiéis à sua palavra. Então, primeiro eu tenho que ser fiel, ou seja, primeiro eu tenho que procurar um emprego, primeiro eu tenho que trabalhar para mim poder receber o salário. Então, é assim que funciona. Porque Deus é bom, mas seria injusto Ele dar para quem não faz nada, né?
né? Para quem não trabalhou, não se interessou, não acredita. Então ele dá exatamente para aquele que se refugia nele, né? Exatamente. Socorro, não é. É o nosso refúgio e Refúgio e fortaleza. fortaleza. Fortaleza o que é? Uma fortaleza, se você for em Macapá, você sabe o que é uma fortaleza. De Algo São José que tem lá. seguro. As paredes é uns 3 metros de largura, de pedra. Então aquilo aí chama Fortaleza de São José ali. Então a fortaleza é exatamente isso, uma coisa que é fortalecida, que nada quebra. Quer dizer, nada não é fácil quebrar. É isso aí. Então, mas veja aí, ele é refúgio e fortaleza. Aí já está dizendo que não é ele que vem daqui, é eu que vou daqui para lá, né? É eu que vou me refugiar. Então eu procuro refúgio em Deus. Então esse refúgio você tem que saber como é, não é de qualquer jeito, para você achar isso aí. Então é na obediência, a sua palavra, na orientação. Não, vai para cá, quem vai te guardar não é ele que vai direcionar. É ele que vai dirigir toda. Não, entra aqui, sai daqui, vai para ali. E você tem que obedecer, entendeu? E as pessoas pensam que tem esse refúgio, você tem como um cavalo tem. É realidade. Às vezes a pessoa acha que a gente está com grosseria, mas não é isso aí não. Todo mundo tem direito de viver na terra como o macaco tem, a anta, né, os jacaré. Então todo mundo tem direito. Agora, se você viver na orientação de Deus, que é exatamente aqueles que são fiéis à sua palavra, aí é outra coisa. Não, aí você está sendo orientado por Deus. Se você é inocente em alguma coisa e falhou, Deus te guarda. Como guarda o viadinho, o macaco lá do mato. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Quando os animais no mato, eles são protegidos por Deus. Aí quem é que vê um monte de doença nos animais no mato? Não vê. Mas tem contato, pega um e leva para tua casa para tu ver se ele não adoece. Porque ele já você tirou a responsabilidade de Deus, trouxe para ti. Não, agora é tu que vai cuidar. Tu é um pecador, tu é cheio de erro, cheio de enfermidade. Isso é realidade. A gente tem que entender isso aqui para poder ter um ponto de partida aí. Eu me lembro aí de um tempo que descobriram aí, acho que foi garimpeiro, foi a construção de uma hidrelétrica, que invadiram ali as aldeias dos Yanomami. Aí os índios começaram tudo a morrer gripado e de malária. O mosquito da malária não estava lá a vida inteira, nunca pegaram malária. A responsabilidade era de Deus. Ali porque são inocentes, nunca criaram remédio, coisa nenhuma. Não tinha, quer dizer, a partir do momento que tem um contato com o homem branco, que é aquele homem que diz, eu sei, eu já tenho remédio, eu já sei fazer. Aí Deus diz, então te vira para lá. Então é meio que assim, só para você entender como é que funciona essa proteção de Deus. Quando você é fiel, não é que você obedece, mas você quer obedecer. Deus diz, então tu está debaixo da minha mão, debaixo das minhas asas. Aquilo que você não pode fazer, ele faz. Porque você é fiel. Se tropeçou é porque não viu o toco, mas ele estava querendo ver. Ele não está entendendo? Então é isso que eu quero já dar a minha introdução aqui exatamente nessa. Pode ir. A gente louva o Senhor pela rica oportunidade de estarmos juntos a estudar mais um tema desta lição. E já caminhando para o final, né, do trimestre, final do ano. E Deus tem nos sustentado até aqui. A mão dele tem nos protegido. E é por essa razão que estamos aqui, com saúde e louvando ao Senhor por sermos participantes da salvação, em primeiro lugar, de termos guardado essa fé e agora compartilharmos com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador. Para nós é um privilégio. E estudar sobre a promessa da proteção divina
Isso vai mostrar um reflexo, né, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus para com o homem, já que nós somos alvos de todo tipo de males, tanto na nossa vida física, moral, espiritual, e ai de nós se não contássemos com a misericórdia e com a graça de Deus para nos proteger. Pois o inimigo, que ele é inimigo de Deus, ele é opositor de Deus e do ser humano, porque o ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. Não temos como negar isso, que o nosso adversário, né, o apóstolo Pedro até fala na lição, que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E nós que estamos em pé nessa firmeza, nessa convicção de crença em Jesus Cristo como nosso Salvador, o conselho para nós, através da palavra de Deus, é que quem está em pé tenha muito cuidado para que não caia. Então, a ordenança bíblica é para que sejamos vigilantes, atentos a todos esses ardis de Satanás, porque ele é astuto, né? E contra essas astutas ciladas do diabo, Deus nos mune de armaduras e é isso que nós vamos estudar nessa lição. Então, nós temos o nosso inimigo, nós não podemos negar isso, e ele vai distorcer o verdadeiro propósito da promessa de Deus para a nossa vida, nos fazendo duvidar, nos fazendo a descrer, a nos tornar incrédulo, da mesma forma que ele chega com Jesus, pois essa palavra aqui do texto áureo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Né? Essa já era uma promessa de Deus ao seu filho, principalmente ao seu filho Jesus, e Jesus sabia disso e Satanás também sabia disso. E Satanás vem com a palavra, mas distorcida, porque não era e não é para ser usada a palavra em benefício próprio, em assim, benefício próprio, carnal no caso, ou usar numa tentativa de tentar Deus. Nesse caso aqui, é por isso que a resposta que Jesus disse para o inimigo é: não tentarás o Senhor teu Deus, diante da proposta de Satanás. É porque, na verdade, ele falou exatamente isso aqui para Jesus, né? Exatamente. Tentando Jesus e... Nos evangelhos, aí começa lá em Mateus 4, de 5 a 7, que o versículo 5, 6 e 7 é o que Satanás declara aqui sobre Jesus no pináculo do templo. E Satanás diz: atira-te daqui, porque será dado ordem aos anjos ao teu respeito para te protegerem. Não está escrito. Porque está escrito isso ao teu respeito. Verdadeiramente estava escrito, mas Jesus sabia que aquela tentativa de atender, claro que Jesus não iria atender, mas nós humanos às vezes temos essa tendência de ouvirmos as seduções de Satanás e deixarmos de acreditar na palavra de Deus, que foi isso que aconteceu com Eva, é por isso que ela caiu em tentação. E quando Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, nós precisamos orar todos os dias, em todos os momentos. Pai, não nos deixe cair em tentação, porque a tentação pode ser essa, de uma manipulação da palavra, Sim, do que já está escrito. Então Jesus responde: não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a resposta é que a palavra ela precisa ser apropriada, ela precisa ser usada a nosso favor, e não numa tentativa de tentarmos... De aproveitamento, se aproveitar. Exatamente. Então, como um benefício próprio, né? Exatamente, porque quando fala aqui na verdade prática, Deus promete a sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Na verdade, o compromisso de Deus de nos guardar diante de circunstâncias que estão fora da nossa
possibilidade de resolver. Então, Deus entra e resolve, como está lá no Salmo 46, que você já citou. Aí Deus se torna o nosso refúgio e nossa fortaleza. E socorro bem presente na tribulação. Aí o que eu vejo aí é como que Jesus dissesse assim, não existe necessidade. Para que Com eu pular certeza. daqui? Que necessidade eu tenho de usar a palavra de Deus, uma coisa divina, um poder divino, que eu não sou desmerecedor, eu não tenho merecimento. Ele como homem, para benefício do homem, Jesus, sem ser o Cristo. Que o Cristo é Deus, Jesus era homem ali. Para quê? Que necessidade eu tenho disso? Agora, se tu me empurrar daqui porque tu é malvado, tu é do mal, aí Deus me dá proteção e eu não vou me arrebentar lá embaixo. É como que ele estivesse dizendo, numa só resposta ele disse tudo isso. Agora se tu me empurrar daqui, eu tenho. Aí sim, aí eu uso a palavra, aí a palavra me protege, a palavra me dá proteção. Aí por isso que ele disse, também está escrito, não tentarás, porque na verdade aí eu estou tentando, eu estou experimentando Deus. Não vou ver se a cobra me morde mesmo. Ah, mas vai morder. Mas para que tu botar o pé aí? Se eu vir a cobra, eu me desvio da cobra. Mas ele disse, pisarás a serpente. Que é até você olhando pelo outro lado bíblico, você vai, pisarás aos demônios. Você expulsa os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Mas eu vou beber veneno porque Jesus disse, não, se me derem veneno sem eu saber, não morro. É assim que funciona Mas as usar coisas. as promessas Então, como um pretexto para tentar Deus, uma coisa essa é uma forma desnecessária de aplicar. Aí não vai ter eu falei agora há pouco que recompensa. ele cuida dos animais Sim. e cuida das pessoas também, inocente. Ao inimigo, porque tem uma proteção de Deus em todos os seres humanos, em todos os animais, mas principalmente ser humano. A pessoa é inocente. Quantas vezes Deus está todo tempo lutando por nós e nós não sabemos? Poxa, era para mim cair naquele buraco, Deus me defendeu, nem vi o buraco. Nem sei se Deus me defendeu, e defendeu a vida inteira. E quando é crente, muito mais ainda. Que ele até mostra, nem vai para ali, que ali tem um buraco lá. Tem uma cobra ali, tem um negócio ali, tem um ladrão, tem um... Mas é assim. Então, aí você vai passando a vida e você pensa até que nada está acontecendo, tá? A luta no mundo espiritual tá. Aí o homem de Deus, para ele... aí Deus dá essas armas de visão, de revelação, de sonhos, né? Para que você se desvie desse mal aí. Você tenha armas para Se proteger. se proteger. O escudo, o escudo da fé, né? E a espada do Espírito. Né? O escudo da fé. Você acredita, é um escudo. Você está se protegendo. Não, eu acredito. Não, meu Deus é poderoso, é fé. Então está protegido. Aí a espada, aí acaba vem assim mesmo, lutar. Aí você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que essa E é aí a nós vamos falar única, sobre de essas... todas as armaduras, essa é a única ofensiva. Isso. Né? Todas as demais são de defesa, nossa, mas aqui ofende, aqui ataca. Vamos dizer diretamente. que ele consiga vencer todas essas aí, né? Exatamente. Que é o capacete da salvação, essas coisas, tudo, ele consegue. Mas você ainda tem a palavra para se defender, meu. Que era a forma como Jesus realmente se defendeu. Se defendia totalmente. E sempre vai ser assim, que vem uma heresia. No caso aí, ele não podia dizer que não existia, ele dizer para o próprio Jesus, ele seria um hipócrita muito grande, um tolo, se ele fosse dizer que não existia a palavra de Deus. A própria palavra, que Jesus é a palavra, é o verbo. Apesar dele não entender muito isso, porque ele perdeu tudo que é do céu, mas mesmo assim ele não era tão tolo assim. Ele já viveu lá com Jesus, lá no céu. Quer dizer, ele conhecia ele, sabia.
Aí ele era muito tolice dele chegar e dizer, rapaz, não acredita nisso não. Não, ele foi logo com a palavra, não, vou jogar a palavra aqui. Quando logo no começo ali, ó, uma comida. Não, diz aí, tu tem poder, pai, para transformar essas pedras em pão. Nem só de pão, eu tô vivendo da palavra, Jesus está dizendo. Viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus. Quer dizer, aí depois já foi com a palavra de novo. Mas Jesus saiu fora. Quer dizer, do mesmo jeito somos nós. Muitas vezes nós não acreditamos na palavra. É uma maneira de tapear você e você não acreditar. Não ver, não ouvir. Não... Aí você acreditou, ele vai distorcer ela. Ele vai levar para você dessa maneira, para você usar a palavra. Aí o apóstolo Paulo diz em Efésios 2 ali, que ele fala que Jesus ele se despiu, se aniquilou a si mesmo, ele disse, tomando, e ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Se despiu dos seus poderes, da sua glória, e não teve por usurpação ser igual a Deus. Exatamente, ele se fez semelhante aos homens e humilhou-se na forma de homem. Quer dizer, é exatamente usurpar isso aí. Ele usasse essa palavra aí para... eu vou já pular aqui para tu ver como Deus me protege. Então ele estava usurpando, ele estava querendo usar uma coisa que Deus não dá para homem. Então quando você vai ver ali o Adão, ele, na verdade, ele ensinou, usou os filhos dele, tudo, e veio até... Foi passando ali, passou por Noé, passou aí, Noé já... veio tudo verbalmente falando de Deus, né? Até Sim. chegar em Moisés, que foi escrito, começou a ser escrito. Mas aí, isso aí foi de homem para homem. Quer dizer, o Adão, ele foi tapeado e Deus disse para ele a maneira dele escapar. Ó, tu caiu, jogou para fora, perdeu o emprego, né? Para voltar para o emprego, vamos dizer assim, tu vai ter que passar por um processo. Aí ele saiu dizendo para o povo. Aí quem acredita? Quem acreditou veio salvando lá até aqui. Quer dizer, aí chegou em nós e a responsabilidade é de nós dizer para os outros. Não é Deus desce de lá de vez em quando e vem pregar para nós. Não existe isso aí. Então as pessoas às vezes ele joga tudo a responsabilidade em cima de Deus. Não, Deus te dá, tá aí, pô, tem a palavra, te vira com a palavra minha que eu estou te dando, que isso aí traz as armaduras, né? Que é o que nós vamos falar aqui, que dessa proteção tu tem a maneira de tu buscar ela. Né? O Adão ficou protegido porque Deus disse para ele, se tu fizer assim, tu te protege. Já o filho dele, não quer sair não. Aí agora tu vai me matar, vai me lançar fora da terra. Não, na terra tu tem direito. Deus disse para ele, não, de maneira nenhuma. Não, porque se eu encontrar com alguém aí, vai me matar. Ele falou para Deus, ele disse, quem matar Caim ou acusar, 7 vezes pagará. Quer dizer, vai ser castigado 7 vezes aquele que te matar. Não, na terra tu tem direito de andar. E quem foi que disse que eu vou te tirar dela aí? Agora, pro céu, comigo tem a minha proteção, só se obedecer. É isso aqui que a gente tem que entender aqui para não ficar meio incompreensível. Assim, quer dizer que Deus faz acepção. Não, é você que não procura ele. Tá entendendo? Quando eu digo que Deus não me ajuda, é porque eu não estou indo buscar lá. Porque é eu que tenho que me refugiar, entrar debaixo das asas dele. Debaixo da sua palavra, é assim? Exatamente. Vamos para a leitura bíblica em classe, está em Efésios, essa referência de Efésios capítulo 6, versículos de 10 ao 17 e Salmos 91, versículos de 1 ao 8. Vamos ler Efésios 6, de 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra
todas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmos 91, versículos do 1 ao 8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pois é, aí aquele que habita do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí entenda uma coisa aqui muito séria, que as pessoas às vezes não meditam nisso. É que Deus é santo. Como é que você vai entrar debaixo da sombra dele? Você vai habitar nessa proteção de Deus, nessa fortaleza de Deus. Se você não é contra o pecado, você às vezes é a favor. Para que isso? Isso é desnecessário, sem saber o que está dizendo. Então você tem que ser contra o pecado, a favor da santidade. Então com santidade você se aproxima de Deus. Quando um homem se arrepende dos seus pecados, ele apagou todos, ficou zero, não tem nada, pagou toda-se a conta dele. Não tem mais nada devendo. Quer dizer, você ficou totalmente santo. Aí você vai ter uma vida de santidade, lutar contra o pecado. E aí você vai ter um aprendizado, você entrou numa escola. Você entrou numa universidade do céu. É isso aí. Aí o Espírito Santo vai te ensinar, porque você é um neném. Meninozinho, acabou de entrar no pré. Aí quer dizer, aí vai ter a proteção de Deus. Não, aqui é menino. Não. Aí o inimigo, ele não vai te atingir, porque já tá, você jogou tudo para trás. Como diz o apóstolo Paulo, que tem que se despojar do velho homem e se vestir do novo homem. Né? Então, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. É isso que tudo se fez novo. Quer dizer, vai falar aqui na lição que em tudo... Não é bem na lição, mas na instrução aqui. Fala que em tudo que você vai fazer, se você é um cristão, você tem que perguntar para Jesus. Você não se manda mais, irmão. Você não sabe o que está armado para ti bem ali. Você precisa perguntar, Senhor, eu vou para ele. Não vai, não. Vê a vida de Davi, desse pessoal... Moisés, esse povo tudinho aí, se ele andava de qualquer jeito, não, eu vou, eu faço, arrebento, eu vou quebrar. Que nada, Senhor, eu vou, vai, não vai. Mas eu estou com tanta vontade, mas não vai não, que tu vai, pronto. Se você pergunta, ele vai dizer, vai, está errado. Não, ele é onipotente, é uma das coisas que vai falar aqui na lição, é isso aí. Onisciente, ele tem o poder todo. Não fica nada fora do poder de Deus, no controle dele. E ele é onisciente, ele está vendo... Não existe tempo, amanhã, não vou nem falar desse negócio de amanhã, ou daqui 20 anos, 30 anos, 100 anos. Não vou falar nisso não. Ele tem... Não existe tempo na vida dele.
de Deus. Então ele está vendo tudo. Aqui depois o milênio, as bodas do Cordeiro, ele está vendo tudo já. Não tem um negócio de ter alguma coisa que vai acontecer e Deus, ixi, eu nem sabia disso. Não tem esse negócio igual nós, que vamos descobrir as coisas amanhã, não. Então entenda isso. Ele está vendo a tua morte, a tua vida no final de tudo. Aí diga, Senhor, o Senhor sabe da minha vida, pois eu quero viver com o Senhor, para o Senhor me mostrar. O salmista diz, faz nós compreender, ou eu compreender, os nossos dias, para que a gente possa te servir melhor. Então, exatamente me revela a minha vida, para mim poder saber o que eu estou fazendo, o que eu devo fazer todos os dias. Então, assim, eu acho muito interessante. Verdade. E a gente, essa entrega, né? Exatamente, nós temos que essa confiança. ter essa confiança em Deus, que a nossa vontade é limitada e a dele é ilimitada. E por isso nós precisamos ter essa confiança de que a vontade dele deve prevalecer na nossa vida e exige que eu troque o meu ego, a minha vontade, todo o meu eu, pela vontade perfeita dele. Nessa entrega, o Senhor vai nos dando, nos conduzindo, vai nos dando luz, direção, e nós vamos encontrando a plenitude da vida, somente a partir dessa entrega que é intencional, que é uma entrega consciente, né? E bem voluntária, Racional. Não adianta ser uma coisa exprimida. Exatamente, voluntária mesmo. Então, então, porque quando você faz meio a força, é como que você esteja exigindo, barganhando com Deus. Então estou fazendo, mas já estou pensando no retorno. Tá entendendo? Ou de alguma forma alguém está dizendo, foi o caso de Caim. Caim dá de entender que era uma tradição. Ele entendeu como uma tradição humana, que Deus exigiu e ele fazia, mas é porque o pai dele fazia. Mas não que ele quisesse fazer. Deus não merece isso, eu vou fazer porque o papai está fazendo. Mas foi assim que ele ficou, ele fez zangado. Ele ofereceu o sacrifício e quem sabe quantas vezes ele não fez aquilo daquela forma. E o Abelzinho pegava o carneirinho mais bonitinho que tinha e oferecia a Deus com prazer. Quer dizer, aí Deus recebia e não recebia o dele. Então, mas por quê? Por causa dessa revolta. Então nós temos que entender que quem precisa de Deus é nós. Não é ele não de mim. Então aí é que está a coisa. Ele que me dá a proteção, ele que é a fortaleza, ele que é o onipotente, né? E é eu que preciso dele, a vida minha está nele. Se eu não for para lá, eu fiquei fora dele, fora da vida. As pessoas não entendem assim, acham que Deus é que tem que estar correndo atrás da gente, como que ele precisa de voto, um político. Não é assim não, ou precisa de comida. Rapaz, eu vou atrás do Ramalho, que ele tem lá um arrozinho, ele vai me dar. É como que seja, não é não. Só nasce pé de arroz porque ele permite. Se não permitir, não nasce um pé na face da terra. Um peão pode caçar, cavar o chão, nunca vai achar um garoto de arroz. Se Deus não permitir que para nascer. Não é assim? A pessoa tem que entender por esse lado logo radical mesmo, assim, de uma vez, como Jesus disse, sempre falou radicalmente assim. os objetivos da lição são 3. O primeiro objetivo, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Segundo objetivo, ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. Terceiro objetivo, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. A introdução. Nesta lição, tomamos Efésios, capítulo 6 e os Salmos de número 91 para estudar
a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Pois é, aí as pessoas, às vezes, vem aqui na minha mente agora, as pessoas ficam pensando que o maligno ele só atenta enquanto tu tá aqui. Aí depois tu morreu, tu vai pro céu. Tranquilo, não tem mais. Aí é que se ferrou mesmo. Quer dizer, se você não fugir dessas tentações aqui, você batalhar contra, resistir. Resistir é uma palavra mais bem colocada, porque você resiste. Resiste é rejeitar. Eu não quero isso aqui. Esses teus conselhos eu não quero. Eu quero o conselho de Deus. E Deus, quanto mais você diz isso, mais tu enxerga que Ele tá armando arapuca para ti. E mais você enxerga que você vai ter uma vida eterna. E que lá é que vai ser o pipo. Aqui não vale nada não. Esse negócio de enfermidadezinha, dores aí, sofrimentos, não vale nada. Com a vida de uma eternidade sem a proteção de Deus, né? Separado de Deus, a Bíblia diz que o homem que se perder, que for para o lago de fogo, ele vai ficar mudo. Ele vai ficar... não vê ninguém, ele vai ficar isolado, totalmente isolado. Lá só há planta e ranger de dente, é onde o fogo não apaga e o bicho não morre. É isso que Jesus falou, que esse lugar é só isso aí que tem. Não vai ter nada de alegria, de paz, como é a promessa para nós, né? Então entenda que precisa a gente saber que aqui não vale nada essa ostentação com relação o que é eterno, para que você vai perder o contato com Deus, né? Perder não vai ter. Se já não tem aqui, não vai ter também. Se não tiver aqui, nunca vai ter. Proteção, essa é a palavra-chave, né? Proteção. É exatamente isso aí. Você se refugia em Deus, Ele te protege e depois tem vida eterna. Porque essa proteção aqui na terra, a pessoa confunde muito isso. Porque, o crente quando chove cai em cima dele também. O sol vem também em cima do crente. O crente quebra a perna, dá febre, pega doença, vai envelhecendo e morre também. Aí as pessoas se confundem, morreu igual o outro ali que não era crente. Isso aqui não vale nada não. É o que eu estou dizendo. A gente se defende de algumas coisas e às vezes um crente até sofre mais. Por quê? Porque ele sofre com Jesus, fazendo o trabalho do Senhor. Trabalhando para o reino do céu, para a vida dele e para o dos outros. Quer dizer, combatendo, resistindo e combatendo com essas armas. Para que um soldado quer arma? Para defender só ele? Não, ele vai para a guerra para defender um país. Para defender um monte de casa, a família dele. Não é só ele. Então os crentes defendem a terra. Por que a terra está aqui ainda? Assim. Porque existe crente. No dia que não tiver nenhum, toca fogo nesse negócio aí. No dia que a igreja sair daqui, acabou, meu. Não existe palavra, não existe mais nada. Você tem que entender isso aqui. A diferença mesmo não é aqui, não. A diferença é no dia do Senhor. Sempre na Bíblia todinha diz, tem o dia do Senhor. Que nunca teve antes e nem depois vai existir. Esse dia igual. Então, só para dar aqui a pincelada nesse sentido aí, para você entender o que é essas armaduras, que às vezes, rapaz, os crentes estão tudo armados e apanhando. Tá entendendo? Mas o diabo tá aí, o mundo é dele, agora nós estamos buscando o vindouro, não é esse aqui. Exatamente. Então vamos... O primeiro tópico, proteção espiritual contra o inimigo. O primeiro subtópico, proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios
revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 17. A nossa batalha é espiritual. Pois é, no mundo espiritual você não vê com o olho natural. E nem compreende as coisas do Espírito de Deus, no natural. Aí o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Pra que isso? Tá doido? Então o pessoal, por isso que ele diz, eles comparam as coisas. Ah, esse cara só vive no culto e tá vivendo do mesmo jeito daquele ou até pior. Não é assim, não é? Nós estamos buscando a guerra no espiritual, exatamente buscando o mundo vindouro, né? Nesse caso, nós somos vestidos com a salvação para sermos revestidos com todas essas armaduras para nos protegermos dessas ciladas, destas afrontas do nosso adversário. Então, é uma medida especificamente para salvo. É impossível nós nos revestirmos. É por isso que o apóstolo Paulo fala, revestivos de toda a armadura. Sim. Eu já estou vestido Sim. com a veste da salvação, agora vou me revestir dessa armadura para contra-atacar meu adversário. Só recebe se já tiver vestido. Exatamente. Então é necessário buscarmos. É como o Senhor Jesus, ele disse, soprou sobre eles o Espírito e depois de ficar em Jerusalém, até que do alto vem o revestimento de poder. Que já eram as armas espirituais, que eles foram batizados com o Espírito Santo ali, no dia de Pentecostes, para começar a inaugurar a igreja com a primeira pregação. Então, aí quando aceita Jesus, exatamente o que eu acabei de falar agora há pouco, quando se arrepende, alguém se arrepende, né? O próprio Jesus disse que o espírito mal que estava nele sai, ou seja, ele é santo. Está limpo, está pago a conta. Agora ele vai viver uma vida de santidade. Ele passou para o outro lado do muro, ele não pode voltar para cá mais. Quer dizer, ele vai seguir Jesus e não o mundo, a cabeça dele, do jeito que ele acha, ou o diabo, não. Não, você vai, agora você já está vestido. Agora vai correr atrás das armas. É como que alguém fechou numa empresa de auxiliar, ali, ajudante de serviço. Aí ele vai trabalhar para ser classificado, vai classificando, né assim. Então com Deus ele vai te dando armadura. Aí esse menino aí já pode ser um soldadinho, né? Depois é um capitão, aí vai-se embora aí. É como que seja assim, entendeu? Então a pessoa tem que ir compreendendo essas coisas de Deus para buscar essas armaduras, né? E nós vemos... E assim, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo, nós já estudamos, oramos ali, para agora nós compartilhar. Aí nós estamos aqui te protegendo, embora você não entenda isso, mas isso é a realidade. No sentido espiritual, quando você acredita no que estamos pregando, você está se protegendo em Deus. Você está junto conosco criando um exército. Junto conosco nesse exército, não é assim? Então não estamos trabalhando para nós só. É por isso que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Esse é o trabalho do soldado de Cristo, do servo de Deus. Porque essas armaduras não vai dar para tu te vestir e dormir. Com as armaduras lá dormindo. Não, é para você cair dentro da obra. Lutando por ti e pelos outros. Que te ouvem, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Fazendo isso, tanto salvarás a ti mesmo, como os outros que te ouvem. É isso aí, pela palavra de Deus vem tudo isso aí, essa instrução, né? Isso. Vamos ao segundo subtópico, os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios capítulo 6, versículos de 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, que quer dizer governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas. Vem potestades,
Isso aqui é uma hierarquia, né, dos Exatamente. poderes Ah, com dominadores certeza. das trevas. Aí vem potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Príncipes das trevas deste século. São os demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Exatamente. Outra categoria, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Exatamente. Então tem tudo isso aí, é que as pessoas às vezes não consideram isso. E é real. E às vezes ele volta a dizer, as pessoas vê isso aqui, não vou fazer isso aqui, mas ele não se agarra, não se crucifica com Cristo de uma vez, ele fica só empurrando com a barriga, entendeu? Assim, não, eu não vou me defender, não vou fazer aquilo ali, mas ele está preso com outros tipos de corrente. Ele se livra de uma, mas não se livra de todas. Só com Jesus. Aí você se livra de todas. Quer dizer, aí você entrou para o exército, é exatamente isso. É como que seja uma associação. Tem várias, mas eu não sou dessa aqui. Eu sou de Cristo. Quem comigo não ajunta e espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não existe, não, mas eu sou meio. Não tem esse termo aí. Então, quem não é comigo é contra. Não, mas eu sei que Jesus, pô, então se agarra com ele, com a palavra dele. Tá entendendo? Aí você faz parte desse, né? Nós não podemos negar a existência do nosso adversário, porque desde o Éden ele tentou os nossos pais. Não tem como. E também não podemos Com superestimar, achar certeza. que Satanás tem todo o poder e que nós já fomos derrotados Não, mesmo, também não. porque ele tem poder, ele tem estratégia, ele é sedutor, ele é maligno, mal nos seus intentos. Só que Jesus está acima, porque Jesus disse: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus mesmo tomou as chaves, né? Então, da morte do inferno. Então, está com Jesus todo o poder. Nós não podemos negligenciar, né, essa necessidade que nós temos de estarmos firmes na nossa fé e na nossa obediência à palavra. Não podemos também subestimar, achar que Satanás não tem, porque tem pessoas que acham que Satanás não vai mexer, Satanás não tem autonomia nenhuma. Não, é ficarmos atentos, vigilantes, para que não sejamos envolvidos nessas emboscadas de Satanás. É porque que as pessoas podem se perguntar, por que isso? Que ele tem essa autoridade toda na terra. Que Adão deu para ele. Não foi outra pessoa, não foi Deus. O homem. Não, porque Deus deu foi para Adão. Mas Adão deu para ele porque quis. Quer dizer, mas que culpa nós tem? Nós não tem não, é por isso que tem chance. Senão não tinha, se nós tivesse culpa mesmo, não tinha chance nenhuma. Mas como aí Adão disse, rapaz, eu errei, e pessoal, agora para nós voltar para lá, é assim, começou a dizer e veio até hoje dizendo. Aí foi escrito aqui. É o que eu falei, que veio só verbalmente até Moisés. Aí Deus resolveu, sabe, eu vou levantar um caboclo para ele escrever esse negócio para mim? Aí começou a escrever aqui, eu vou organizar esse negócio melhor. Aí eu fui organizando através da palavra e veio Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, veio do céu, é o pão da vida, Cordeiro de Deus teve o pecado do mundo, e cessou isso. Não, aqui é a minha palavra que vale, acabou. Mas por que a senhora pergunta para ele? É assim que funciona, e não tem jeito. Ou você se encaixa ou fica fora. Quem não é comigo é contra mim, acabou. Entendeu? Então é uma coisa muito assim, direta mesmo, que não tem outro jeito
terceiro subtópico. Terceiro subtópico, as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículos 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Se por um lado existem os poderes do inimigo, por outro lado, sim, nós temos e podemos nos valer dessas armaduras que vêm agora. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Primeiro, a verdade. Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Segundo, couraça da justiça. Uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. Terceiro, a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 10. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Aí João escreve lá aquele versículo bem famoso no Brasil, né? João 8:32. E conhecereis a verdade. É exatamente quando você aceita Jesus, se abraça com Jesus, se arrepende dos pecados, aí você ficou limpo, aí vai conhecer a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. João 17. São versículo 17, capítulo 17, versículo 17. Dei-lhes, eu dei-lhes a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Quer dizer, esse primeira arma aqui que ele está falando, né? Que é essa proteção aí, de você se defender da mentira do diabo, é com a verdade. Que também é a palavra de Deus. Não existe verdade sem Deus. Não tem. Não existe, não. Tudo que é de Deus é verdade. Aí vem exatamente a espada, né? Que é para atacar mesmo. A palavra dele, ela ataca. Quando você é atacado, você pode ver que você se defende com a palavra. Em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Acabou. É isso aí, palavra. Em nome de Jesus. E Jesus é a palavra. Né? Então, assim, aqui dá de pregar 3 dias só nisso aqui, né, mesmo? Porque é muito importante essas armaduras aqui, né? E Satanás, ele é incansável. Sim. Ele não tem piedade. É por isso que Deus e não desiste, já nos dá esse recurso que nós também precisamos usar incansavelmente as nossas armas, senão nós vamos fracassar. Pois é, que é as armas espirituais nos dadas por Deus. Essa resistência, resistir. Porque não é uma coisa que você elimina. Não, eu lutei e venci a luta. Acabou. Não, só resiste. Resiste é uma espécie de vitória, mas o inimigo ficou lá em pé. Aí lá e vem de novo. Assim, entendeu? Nunca você vai vencer, só quando morrer. Em Cristo, aí você venceu. Que o mundo espiritual ele funciona como um reflexo do nosso mundo físico. É a mesma questão de alimentação. Todos os dias a gente precisa se alimentar. Todos os dias nós precisamos de dormir. Todos os dias nós precisamos de relacionar-nos com as pessoas. Então, no mundo espiritual também não para. Todos os dias, repetitivamente, as mesmas funções de lutar e vencer. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, capítulo 15, sobre se revestir da incorruptibilidade, né? Aquilo que é corruptível, se transformar na incorruptibilidade. Agora enrolou tudo. Mas assim, aí você recebeu um corpo glorificado, aí vem a pergunta, cadê, morte, o teu poder?
Aonde é que está o teu agrilhão? Ou seja, perdeu totalmente. É nesse tempo que perde. E você teve a vitória, né? Porque foi assim com Cristo. Sim. E assim será com aqueles que perseverar até Ele o matou fim. Jesus injustamente. Quando ele matou Adão, ele matou justamente, porque ele obedeceu ele. Jesus não obedeceu e teve que matar, porque ele estava em carne. Por isso que diz, venceu o pecado na carne. Aí ele não tinha pecado, ele teve que matar, porque ele estava na carne. A mesma, sem enfermidade pecaminosa, mas estava na mesma natureza nossa. Ele teve que matar. Foi aonde ele tomou de volta o que ele tinha tomado de Adão, entendeu? Então abriu a porta para nós. Se nós ficar com Adão terreno, estamos perdidos. Ficar com o Adão celestial, nós temos salvação, né? Então nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tópico da lição. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem.
Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos aí para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. Primeiro subtópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Versículo 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Os versículos de 2 ao 4. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Exatamente. Aí, quando fala de relacionamento, é realidade mesmo. Deus, ele sempre comparou a gente com a noiva, né? Dele, Sim. né? E, ao mesmo tempo, esposa. O profeta João Batista, que é o que introduziu Jesus, que veio aí como o último profeta de mudança na Bíblia, com um Novo Testamento, a nova aliança, um novo concerto com o homem, Deus com o homem, ele chamou de esposa de Deus, de Jesus, né? Quando ele disse, alguém veio falar de Jesus, falando até meio entregando Jesus para ele, disse, quem tem a esposa é o esposo. Ah, pai. E o amigo do esposo, ele se colocou como amigo, se alegra com as palavras do esposo. Por isso eu digo que essa minha alegria está cumprida. Ele disse, eu estou alegre porque eu ouvi as palavras do esposo. Eu sou esposa. É isso aí. Então ele se colocou nós como esposa de Cristo, né? Então é um relacionamento, existe uma aliança mesmo. Quebrou, então quem não é comigo é contra mim. Eu volto a dizer, então você quebrou. O apóstolo Paulo disse que quem quebra é nós. Quem desmancha esse templo é nós. Deus nunca vai ser infiel, ser o causador de uma morte de uma pessoa. Que é exatamente excluir do céu. Não, é você que se exclui, é você que sai fora, é você que quebra essa aliança, é você que não faz aliança e quando faz, às vezes, quebra. É problema só do homem, nunca vai ser de Deus, né? Então, é isso que é um relacionamento. Paulo diz a Timóteo, se nós formos fiel a ele, ele é fiel a nós. Se nós formos infiéis, ele continua fiel. Ou seja, ele não sai do posicionamento dele. Ele está lá. Você que foge dele. Mas todos aqueles que procuram abrigo nele, tem lá o abrigo. Que é essa proteção mesmo que nós estamos falando disso, né? Então vamos... Segundo subtópico, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre, a lição de número 6. Sim. E por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. Exatamente. Quem anda com Cristo, ele tem essa proteção, e às vezes a pessoa
você vai ver, enxergar melhor, compreender. É exatamente mais compreender do que se enxergar e tudo, essa fé, essa esperança, essa crença vem exatamente dessa compreensão. Que você vai compreender que Deus verdadeiramente está cuidando de você. Né? Então, quem não tem esse relacionamento, ele não compreende isso. Ele vive, Deus até está protegendo, mas não reconhece, não compreende que acha até que está pouca a proteção, deveria ser até mais. É uma exigência, exige porque não reconhece o favor que Deus está fazendo. É isso aí. Então é muito importante a gente ter esse relacionamento que você vai compreender certinho. Poxa, por que que as pessoas... Quando eu não era crente, não tinha aceitado Jesus ainda, eu dizia... As pessoas diziam, Deus me deu tal coisa, Jesus me deu. E que tolice, eu não entendia isso aí. Então, Deus fez eu entender depois que eu aceitei Jesus como Salvador, compreendo que todas as coisas, principalmente quando é boa, vem de Deus, né? E quando é ruim, é uma permissão dele. Permitiu porque eu procurei fazer errado. Né? E não recorri a ele para consertar, muitas vezes preciso apanhar muito para poder reconhecer isso aí. Então, é assim que funcionam as coisas no mundo espiritual, né? E a bênção do relacionamento, já falei em outras vezes, continuo falando, porque essa é a base de qualquer relacionamento, dar e receber. Sim. Né? Então, no nosso relacionamento com Deus, existe a nossa parte de entrega também, para poder funcionar. Não tem como, eu falei agora do profeta João Batista, né? Quando falaram para ele entregando Jesus, que ele estava batizando, aquele que tu batizou já está batizado, tomou teu ministério já, como fosse assim. A primeira palavra que João Batista reprimiu essas pessoas foi dizendo, nada é dado ao homem que do céu não tenha vindo. Então quer dizer, para você ter coisa boa, certa, correta, que salva, que é honesta, que é direito, tem que buscar em Deus, senão você não tem. Tem nada para dar para Deus. Você tem o que tu buscou nele. Então é exatamente, aí ele disse que quem tem a esposa é a esposa, ele prosseguiu. Mas ele primeiro disse, se ele está fazendo é porque foi dada autoridade a ele para ele fazer isso aí. Foi isso aí que ele disse. Terceiro subtópico, a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representada na palavra Altíssimo, do Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Salmo 91, versículo 7. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra o inimigo. Isaías capítulo 59, versículo 19. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a sua proteção. Porque se você se guardasse quando tu tá dormindo, né? Aí Deus, ele guarda na noite que você tá dormindo lá, tá apagado totalmente, e o Senhor lutando no mundo espiritual, os seus anjos lutando por nós. Porque se dependesse do nosso inimigo, irmão, acabava com nós agora, não ficava ninguém. Mas não, existe uma proteção, como eu acabei de falar, e principalmente para os homens e para os animais também, dentro de uma legalidade ali, dentro de uma inocência. E existe as doenças, tudo dentro de uma legalidade, tu dá para o inimigo, abre a brecha. Aí o inimigo se aproveita disso aí, Deus pode fazer o quê? Porque você que pediu, né? Você obedeceu. Através da desobediência, né? Vamos... Terceiro tópico, promessas e proteção. Primeiro subtópico, os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas
em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 ao 26. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Aí quando diz vitória de Deus, não vá pensar que é porque Deus está agoniado e o inimigo está encurralando ele. É porque às vezes dá de entender assim. Eita, está lutando, ele não consegue vencer. Não, não é ele não, é nós. Deus, o inimigo não faz nada se Deus não permitir. Aí a gente sempre fala vontade e permissão de Deus. Mas Deus com ele, mas que inimigo atinge ele? Então essa vitória é da igreja. É de quem? Quem é a igreja? Aquele que obedece a Deus, aquele que tem salvação. Então a vitória somos de nós, em Deus. Aí sim. Exatamente. Porque às vezes a gente coloca assim, a vitória de Deus. Ah, então ele está em boca, precisa de nós e nós tem que... Não, não precisa. Então, para deixar bem claro assim, né? Exatamente. Que a vitória é nossa. Deus, ele não... Existe quem lute contra ele de maneira nenhuma, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico. Segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Salmo 18, versículo 2. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudentes em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. Senhor nosso Deus, cuida de seu povo. Eu todo dia digo isso para Deus, e Deus sabe. E aí você vê o Tiago na sua carta, ele diz, você não diga que amanhã vou para aquela cidade, lá edifico, vou fazer tal coisa. Primeiro diga, se Deus quiser. Sim. É, porque isso é realidade. Se Deus não quiser, nem o inferno, nem o mundo inteiro se move. Ele nada. é Senhor. Fica quieto. Quem manda é eu. Ele é todo poderoso. Ele é Deus. O problema é que ele deixa mesmo você. Vai, se não quiser. Mas então é assim, funciona dessa forma. Vamos prosseguir por causa do tempo. Terceiro subtópico, a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios capítulo 6 e Salmos 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Salmo 33, versículos 6 e 9. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Salmo 46, versículos de 1 ao 5, que fala sobre Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Eu gosto desse salmo. Ele nos dá segurança e uma confiança muito grande em Deus. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Salmo 33, versículos 10 ao 12. Lá no Salmo 46 e 10 fala também, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Então, tanto do lado mal, quanto do lado das pessoas que obedecem, aquietai-o. Eu sou Deus, rapaz. Então, isso eu quero dizer aqui para os telespectadores, né? Que a gente vive isso. Embora você não entenda e ache que é conversa fiada, mas é verdade.
A gente vive isso. Quem tem esse relacionamento com Cristo, com a sua palavra e tudo, você vive isso no dia a dia. Senhor, é um socorro bem presente na hora da angústia. Nós somos testemunhas disso aí, no dia a dia. Né? Para as pessoas entenderem que não é uma conversa fiada, né? Só diz aqui na palavra, mas isso não acontece. Mas acontece. E Deus prova que está presente conosco todos os dias, como Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E o salmista, no Salmo 23, ele garante que ele confia tanto no Senhor, que ele fala, eu não temerei mal algum, porque Tu está comigo. Pronto. Então, é a nossa parte, termos essa convicção. Sim, aí deixar claro, porque sempre diz assim, a pessoa, mas se você estiver com Ele primeiro, que é exatamente concordar com as suas palavras, ser obediente, ter um relacionamento. Conhecer Uma o aproximação. Senhor através da palavra. Quando diz assim, as pessoas só pegam isso aqui. Ele só diz que, não, eu não temo não, que Deus está comigo. Mas tu foi lá com Ele, para estar com Ele? Né? Na verdade, é eu que tenho que ir. É. Aí sim, aí Deus está comigo mesmo, porque eu fui para lá, para perto dele. É. Tá entendendo? É assim que funciona. Vamos para a conclusão. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio, nele estamos seguros e protegidos. É isso aí, né? Graças a Deus, né? Pois é, já estamos aí encerrando o nosso programa. Que Deus venha abençoar grandemente, né? E você procure entender, compreender isso aí. Sei que estamos falando para a pessoa aqui que às vezes não tem contato nenhum com Deus, nesse sentido de compreender como é ter essa proteção de Deus, né? Então que você busque em Deus e peça para o Senhor. Tudo nós temos que pedir para Ele. Você vê a lição disse isso. Para dar um passo, você pergunta para o Senhor, eu vou dar um passo aqui, eu posso? Para que direção eu vou? Então a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho daquele que quer. Então Ele dá a luz, Ele mostra, Ele faz. Então faça isso, peça para o Senhor esse entendimento para você compreender e ter esse relacionamento. E todo mundo pode ir contra você, mas você dizer, não sei a quem eu sirvo. Eu sei quem me protege, quem me ajuda, quem me salva. Então é assim. Que Deus abençoe e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa. Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. E amém. Amém.